E aí, bom dia, bom dia! Como vocês estão? Como prometido, né, gente? Vou responder a caixinha de perguntas aqui através da live. Então, vocês também vão poder fazer perguntinhas por aqui, tá bom? Bom dia, Vinícius. Bom dia a todo mundo que tá entrando aí. Então, ó, como eu tava dizendo, eu vou responder a caixinha de perguntas, não, de respostas, né? Ontem, eu não sei quem viu, vai falando um bom dia aí pra mim, gente. Não sei quem viu ontem, né? Mas eu falei um pouquinho, né, sobre empreendedorismo com as suculentas. Então, eu fiz alguma pesquisa com vocês, né? Perguntei aí se vocês já trabalham com suculentas, se é com renda extra, se já é como renda principal. E assim, a maioria das pessoas tem o trabalho com as suculentas, né, como renda extra. Então, eu vim contar um pouquinho aqui do como que a gente, né, chegou até aqui e ajudar vocês aí, muitos que estão com algumas dúvidas, até uma luz, né. Então, eu abri aquela caixinha de respostas, na verdade, e eu fiquei assustada com a quantidade de pessoas que não sabem por onde começar, né? Não tem coragem. Então, eu vim contar um pouquinho de algumas coisas que a gente fez pra gente começar. Bom dia a todo mundo aí, Vida nos Jardins, Marina, Tatanara, suculentas, a Rosângela, Rô, Fittipaldi, um beijão. Gente, todo mundo aí. Então, quem de vocês aqui, vamos começar assim, ó. Vocês vão poder perguntar o que vocês quiserem aqui também pra mim. Vai ser uma mentoria aí, né, aqui pela live do Instagram. E eu espero que seja uma interação bem legal aqui de vocês, tá? Então, eu quero saber quem aqui que tá na live comigo tem um negócio com suculentas, né? Quem aí tem um negócio, já escreve. Tem um negócio, é renda extra, já é minha renda principal, pra gente dar o fio da meada aí, né? Bom dia, Marina. Bom dia. Olha, eu tô vendo aqui, eu até printei as respostas pra mim conseguir olhar no computador. E eu listei, assim, 3 coisas que mais responderam. Então, ó, dificuldade de começar. A pessoa não tem coragem de começar. O que mais? Dificuldade de vender, a pessoa não consegue vender, dificuldade de fechar a venda. Então, tem uma pessoa aqui que escreveu, a pessoa vem, pergunta informação e depois some, eu não consigo vender nada. Isso aí também, né, é uma dificuldade que o pessoal tem. E investimento inicial, bastante perguntas sobre investimento. Não tem investimento inicial para começar. E, gente, não precisa, sabe? Às vezes a gente fica esperando a melhor oportunidade, né, para começar um negócio ou para formar uma estrutura, mas não precisa de investimento muito grande inicial. Quando nós começamos, eu e o Gustavo, né, bastante gente aqui vai estar velha de escutar essa história, tá? Mas sempre tem gente nova por aí, né? Então, assim, quando o Gustavo, a gente começou com o intuito, né, de ter uma renda extra para conseguir pagar o nosso casamento. E aí a gente, né, foi atrás de coisas, eu fazia outras coisas, então eu tinha a minha profissão, o Gustavo tinha a profissão dele, mas o que a gente ganhava não era suficiente para a gente realizar o nosso sonho, né? E a maioria dos projetos, eles começam assim mesmo, né, com algum objetivo, de começar um sonho, né, de realizar um sonho, de realizar um desejo. Ninguém às vezes começa por quero abrir um negócio, pronto, acabou. Sempre começa com um desejo, ou um desejo de ter algo, ou de fazer algo, ou de ser alguma coisa, né? De ser melhor, enfim, de algum desejo pessoal. Mas aí o Gustavo foi ver algumas coisas assim que daria para fazer em casa, porque a gente trabalhava fora e não tinha como a gente, né, ter um negócio. Então teria que ser alguma coisa de renda extra, uma coisa que a gente conseguiria fazer em casa, mas que retornasse um dinheirinho pra gente, né, pagar o nosso casamento. E aí o Gustavo foi ver algumas coisas de artesanato para fazer em casa, e aí a gente se deparou com as suculentas, né? E tudo começou, gente, com um vasinho.
Então, assim, o investimento que a gente fala que a gente começou foi um investimento de R$30. Mas foi realmente os R$30 que nos trouxe até aqui hoje, né? Com uma loja, com funcionários, com toda a estrutura que a gente tem? Talvez não, porque assim, ao decorrer, né, do processo, a gente vai vendo aonde a gente pode chegar, né? Então, precisa de investimentos maiores. Mas para começar mesmo, não precisa de muito investimento. Então, a gente começou com esses R$30, fomos lá, compramos um vasinho. Era perto do Dia das Mulheres ainda. A gente foi, acho que, de março mesmo, né? A gente comprou suculentas, um vasinho. A gente montou e o Gustavo levava para vender na empresa, né? E depois, a partir daí, surgiram os terrários, que é onde ele começou. Então, o terrário foi algo impactante, assim, que estava no começo. Então, todo mundo que via aquele trabalho tinha um interesse. Então, ele fazia um terrário, vendia. Com o dinheiro que ele vendia, a gente comprava mais material, daí ele fazia mais um terrário. E assim foi indo. E aí, a gente teve bastante encomenda. Então, como vocês sabem, o Gustavo começou, né? A gente começou no quintal da casa dele. Então, a gente fazia os terrários todos ali. Eu ajudava com as suculentas, né? Quando tinha encomenda de arranjo. Aí ele começou a se aperfeiçoar nisso, né? E eu falo que o maior investimento que você pode ter no seu negócio não é o dinheiro em espécie para você comprar o material. É sim um investimento de tempo, né? Um investimento de mente aberta, né? Eu acho que é um investimento de conhecimento. Porque quando você se interessa por alguma coisa, não basta só você querer. Você tem que se aprofundar naquilo. Você tem que conhecer o que é aquilo. Não tem como você vender um produto sem saber o que é. Né? Eu falo que no começo a gente era meio às cegas, então a gente vendia, a gente sabia o que era suculenta, claro, né? A gente foi conhecendo aos poucos, mas assim, a fundo mesmo, foi tudo com muito estudo, muito conhecimento a decorrer disso, né? Então eu acho que o que mais assim nos levou a chegar, né, aonde nós estamos hoje, que não é nem isso daqui do que ainda a gente quer crescer, né? Eu falo que a gente nunca está satisfeito, e não por uma questão de ego ou de ganância, mas sim por, né, uma coisa pessoal mesmo. A gente sempre quer ser melhor. E assim, o que eu tava falando mesmo, gente? Eu só assim perco o fio da meada. Ah, lembrei. Então, eu acho que o que levou a gente, né, a chegar aonde estamos hoje, então a gente tem o e-commerce, nosso e-commerce de suculentas é super forte, né? A gente tem o YouTube, a gente é um canal, né, considerado grande no YouTube, a gente é grande no Instagram. Então, tudo isso que a gente conquistou, né, nesses 4 anos de suculenta, não foram, talvez, aquele início dos R$30. Foi muito mais do que isso. Foi o empenho, a garra, né, o não desistir, né? Então, assim, o começo é uma questão de um passo, né? E depois é você lutar a cada dia e não desistir. Porque se a gente tivesse desistido lá na primeira semana que não vendeu nada, a gente hoje não estaria aqui. Então, a gente tem que, assim, primeiramente, centralizar, né, no que a gente realmente quer. Ah, é isso que eu quero, né? Eu gosto de fazer isso. É um negócio que tá dando certo, né? E o dando certo não vai acontecer mesmo no começo. Gente, todo mês eu falava pro Gustavo, mas não tá dando dinheiro, porque tá fechando no 0-0, né? Tá empatando. Ou tá saindo do vermelho. A gente tá, em vez de guardar dinheiro para casar, a gente tá gastando o dinheiro que a gente deveria, né? E ele falava, não, calma, uma hora vai dar certo, vamos tentar, né? E por que o empate acontece muito, né, nesse início? Por isso que, às vezes, que você desiste, você fala que não tá vendendo nada, ou que você não tá ganhando dinheiro com isso, desiste. Porque no começo é muito mais, a lista do entradas e saída é muito mais de saída do que entrada. Porque você não tem nada, né? Você não tem nada, você tá ali, ó, no 0-0. E aí você precisa comprar ferramentas, você precisa comprar vaso, né? E isso é aos poucos. Então, você que vai começar, não vai lá na loja lá de atacado de vaso, compra 500 vasos, compra lá um pacote de ferramenta, sei lá, um kit de ferramenta. Gente, uma colher de cozinha, uma faca, se você ainda, a pinça veio muito depois pra nós, né? Não tinha ninguém comprar uma pinça, gente. Mas assim, um vaso que você tem em casa, hoje tem lugares que ensinam a fazer o vaso com cimento, sai R$1 pra fazer o vaso.
Então é pouquinho investimento, vai com calma, vai fazendo, mas assim, faça o seu melhor, né? Invista em conhecimento, em tempo para você começar. É claro que começar da maneira correta, né? Com os passos, tudo certinho, muito mais chance de você chegar onde você quer chegar muito mais rápido, né? Mas não desista não, viu? Porque não vale a pena desistir, porque, gente, a gente tentou, a gente pensou em desistir várias vezes, sabe? Mas a gente falava, um dia vai dar certo, um dia vai dar certo. E deu, chegou o dia que deu certo, viu? E eu falo pra vocês que a dor do crescimento é muito maior que a dor do começo, tá? Porque, assim, chega uma hora que você tá num estágio que, assim, você tá vendendo legal, né? Mas que nem, chegou num tempo, vou contar pra vocês. Um pouco antes da pandemia, né? As pessoas falavam, nossa, mas vocês vão continuar aí, né? Vendendo assim na calçada, só vendendo assim. E vocês precisam de um lugar maior, né? Um lugar que vocês, né, realmente sejam de vocês, tal. Eu falava, meu Deus, como que vai pagar? Porque, tipo assim, eu já tinha saído do meu trabalho, o Gustavo já tinha saído dele, a gente era recém-casado. Eu falava, como que a gente vai assumir um lugar maior, construir alguma coisa, se o dinheiro que tá entrando tá sendo somente o suficiente pra gente viver, né? A gente não via no luxo, nada disso, nenhum esbanjo, mas era o suficiente pra gente pagar nossas continhas, comer ali alguma coisinha no final de semana e só. Viajava uma vez por ano na praia com o carro da mamãe e tudo certo, né? E aí chegou esse momento. Ou a gente avançava, a gente tinha que fazer um investimento para avançar, ou a gente ficava onde a gente tá. Então, essa dor do crescimento, essa decisão do crescimento é muito maior, porque aí aí entra, né, um investimento de dinheiro mesmo, inicial, que ou você tem que emprestar, ou enfim, né, forma que você tiver, ou você tem que pegar uma economia que você tem, alguma coisa. A gente aqui precisou para erguer as estufas. Eu vi um terreno e, tipo assim, antes, quando a gente queria esse lugar, desejava, eu desenhei exatamente como que tinha que ser, né? Eu falei, nossa, seria perfeito se tivesse uma estufa de um lado para venda, né, para as pessoas, para expor os produtos, uma estufa do outro para a gente fazer o processo de envio, e atrás tivesse uma lojinha com escritório, né? Era esse o nosso projeto assim, na cabeça, né? Eu desenhei certinho. E aí, um certo dia, eu falei, quer saber, eu sou dessa, sabe? Tipo assim, eu vejo alguma coisa e já começo a pesquisar no Google essas coisas. Eu vi que tinha esse terreno, era uma localização é onde a gente tá hoje. Era um terreno vazio, sem nada, né? E a hora que eu falei, Gustavo, vamos ver. Mãe, viu? Larga a mão disso, Manu. A gente não tem condição agora. Eu falei, não, mas vamos ver só quero ver. Gente, a gente parou na frente do terreno e o desenho do terreno no chão, porque tipo tava vazio, só que tinha concreto, tinha alguma coisa que tinha sido construída ali. Era exatamente aquilo que eu tinha desenhado no papel. E aí eu falei, meu Deus, como isso? Gente, eu dei meus pulos. Assim, a gente não tinha nem nome pra alugar um terreno. Tipo, você tinha que comprovar a renda. Você tinha que, né? E aí eu, bolachão na cara, pedi pro meu irmão, falei, viu, você pode alugar o terreno pra mim no seu nome, sabe? Fui fazendo assim. E a gente conseguiu, né, o terreno, conseguimos construir as 2 estufas, o escritório no fundo, do jeito que a gente imaginava, sabe? E, nossa, eu falo que se isso não for de Deus, eu não sei mais o que é, né? Então, como é importante a gente enxergar os sinais, né, que Deus mostra pra gente. Porque eu até assisti uma coisinha ontem, que as pessoas perguntam sempre, inclusive eu pesquiso isso. Como se conectar com Deus, né? Como você se encontrar com Deus? A gente espera isso, né? A gente que é cristão, a gente fica todo momento querendo se conectar, porque quem acredita que Ele é nossa força, né? A gente fica todo momento querendo se conectar. E aí, né, eu vendo um vídeo sobre isso, pesquisei sobre isso, inclusive, e a pessoa falou assim, no vídeo, sabe que Deus está todo dia batendo na nossa porta. Deus está todo dia disponível para conexão. Deus está todo dia disponível para encontro. Só basta você querer.
né? Então, nós temos o livre-arbítrio aí de... Todo dia a gente tem o livro, né? A palavra do Senhor, que tá ali à nossa disposição. A gente tem o tempo, a gente tem a manhã, a gente tem a noite, a gente tem a internet para buscar isso, né? Basta somente a gente querer isso. Então, é uma coisa assim, que se ele estende a mão e você não pega, você não vai sentir, né? E a mesma coisa quando ele dá sinais do nosso propósito, das coisas que têm acontecido na nossa vida. Então, os sinais, eles estão presentes a todos os momentos. Cabe a nós a percepção, a nossa coragem, o nosso interior, de agarrar nisso, né? E foi isso que aconteceu aqui com a gente. Então, quem diria? Hoje muita gente fala, né? Nossa, quem diria vocês ali naquele quintal, né? Ter construído tudo isso. E a gente realmente é muito orgulhoso. A gente não esconde as batalhas que a gente passa até hoje, que a gente passou. Entre essa meada de vender terrário, vender vasinho... Gente, eu fazia faxina, né? Fazia faxina na casa da minha cunhada, no escritório do meu pai, do meu irmão, né? No escritório de outras pessoas, da minha cunhada. Então, assim, eu não tinha vergonha de fazer isso, porque, assim, eu tinha um objetivo, eu queria cumprir aquilo, né? E esse valor das faxinas, a gente vendia lanche natural também, complementava a renda, né? E isso nos dava cada vez mais força de querer algo, né, melhor, de querer, né, crescer, enfim. Então, isso foi muito... Desculpa. Isso foi muito forte para nós, sabe? Eu acho que o negócio, quando você chega num certo estágio, é não se esquecer de onde você veio. Porque só assim você vai se valorizar, né? Você vai valorizar aquilo que você tem. Então, eu peço todo dia para Deus, me mantenha assim na humildade, né? E nunca me deixe esquecer de onde eu vim. Porque o dia que a gente esquece e a gente deixa para lá aquilo que a gente viveu, a gente deixa de acreditar numa nova história, né? E não que você deve ficar agarrado no passado, tá? Não é isso. A gente não deve ficar agarrado no passado. Ai, mas eu sofri, mas eu não tinha dinheiro para pagar a conta. E isso tem que servir de força para que você não passe por isso de novo, né? Então, jamais, eu não quero nunca mais passar, porque a gente já passou, né? Então, eu já contei essa história várias vezes, mas a gente ficava lá depois do quintal, depois do sítio, depois de tudo. Meu irmão com meu pai cedeu um espaço lá do pátio da empresa deles pra gente montar uma estufa. E a gente ganhou tudo. A gente ganhou até os pilares da estufa, a gente ganhou, sabe? E até hoje a gente é grato por cada pessoa que nos ajudou ali. Nossa, a gente nunca vai esquecer. E a gente tava ali naquele quintal e nos finais de semana a gente colocava uma mesa na calçada, né? Pra expor os arranjos. Então a gente arrumava tudo. E a família passava. Ali era na esquina do supermercado, um supermercado que a família inteira frequenta, assim, sabe? Aos domingos, comprava carne para churrasco e tal. E aí as pessoas passavam, davam tchauzinha com a mão e a gente ali, né? Então, não que seja, não é nem um pouco, não é humilhação a palavra, mas é um sentimento tão forte, sabe? Porque às vezes a gente acha que pode contar com as pessoas e a gente não tem que esperar nada das pessoas, da família. E só porque a família tem que comprar. A gente demorou para entender isso. E não é, gente. Às vezes a pessoa fica colocando o empenho na família. Porque minha família vai ajudar, porque minha família vai comprar. Ninguém tem obrigação de te ajudar. Ninguém tem obrigação de comprar de você. É você que tem que ir lá e fazer o seu. Então, muitas vezes a gente colocava a mesinha na calçada de domingo, a gente não vendia um vaso. A gente não vendia um vasinho. Mas a gente falava, não, mas a gente fez, né? Se não vendeu, é uma casa, mas a gente fez, né? Então, e quando vendia um dia, o primeiro dia que a gente colocou a mesa, a gente vendeu um vasinho de R$13. Eu, ganhava R$2, acho que no vaso. Mas foi uma vitória tão grande, assim, um sentimento de que alguém parou ali e comprou, sabe? Foi muito legal, mas a frustração vem junto, né? Porque era bem na esquina de um supermercado, gente. Bem na esquina de um supermercado grande e de grande movimento. E era uma esquina de um cruzamento, de duas avenidas. Então, uma subia, a outra descia, né? E era muito movimento mesmo. E a gente olhava do mercado. Quantas vezes a gente foi lá em cima da rampa do supermercado e olhava ali, nossa... Olha, a visão que a pessoa tem daqui, não é possível que a pessoa não vai lá comprar nada.
E aí, quando a gente colocou a mesa, né, e não vendia nada, a gente falava, meu Deus, como assim? Não tá vendendo nada? O que tem de errado? Né? Por que as pessoas não estão parando aqui? Por que as pessoas não estão comprando? Né? A gente ficava se perguntando. E aí, em vez de a gente só se questionar, né, e desistir no segundo domingo, a gente pensava em alternativas, né, de vender em outros lugares. Aí a gente foi fazer feira, aí depois a gente começou a vender na internet. Aí eu pensava, nossa, mas peraí, quem que vai comprar suculenta pela internet? Quem que vai fazer essa loucura de comprar planta pela internet? De 2 casal que nunca viu na vida. E aí a gente postou num dia, na primeira semana, em questão de 2, 3 dias, a gente conseguiu vender a primeira planta. E foi uma das plantas mais caras que a gente já vendeu. Né? Tipo assim, naquela época, né? Foi uma planta de R$150. E eu não acreditava que alguém tinha coragem de comprar uma muda de R$3 na internet. Então, assim, tudo é questão, gente, de você acreditar em você, acreditar no seu negócio, acreditar no seu trabalho, sabe? E você se empenhar. Então, hoje eu escrevi no Stories, seja forte e corajoso, não tema e não desanime. Isso é muito forte pra mim, sabe? Porque a gente precisa ser corajoso. E muitas vezes a gente teme, né? A gente fica com medo. Ai, meu Deus, você não vai ver. Ai, meu Deus, você não sei o quê. Não temas e não desanime. Deus sabe as coisas, né? Deus sabe o propósito que Ele tem na sua vida. E se não der certo, se um dia realmente não der certo, Deus vai te mostrar alguma coisa que dê. Então, e eu escrevi, hoje o dia é seu. Coragem, mas só depende de você. Então, não adianta você esperar a melhor oportunidade, né? Não adianta você esperar o dinheiro cair do céu, você receber um dinheiro, você ter um espaço, você ter um lugar, você ter alguém que compre, você esperar uma encomenda. Não faça isso. Só depende de você. Ofereceu pra amiga, não vendeu? Ofereceu pra fulano, não vendeu? Vai na feira, vai pedir um espaço na feira. Oferece no seu Facebook. Hoje a gente, assim, tem a rede social que eu falo que é muito importante. Certo aqui? Está mudo? E agora? Tá tudo certo? Peraí, gente. Peraí. Deixa eu escrever pra minha mãe que eu não... Tá sem som? Voltou? Voltou? Ó, então, beleza. O que eu tava falando, gente? Me recapitulem. Enquanto eu não lembro o que eu tava falando, eu vou responder algumas pessoas que perguntaram algumas coisas aqui, peraí. Ou que comentaram. Pequeno jardim. Manu, essas palavras eu falo dados os dias pra mim pequena. Seja forte e corajosa. Isso mesmo. Isso mesmo. Quem mais? Bom dia, meu acho lindo suas coisas. Pena que eu moro no Maranhão, total. Gente, é muita gente que fica entrando e saindo da live, daí fica ruim. Mas é isso, gente. Eu acho que o dia só depende de você, né? A sua coragem só depende de você. Então, comece com aquilo que você tem. Esse é o meu desejo pra você. É o que eu acho que você deve fazer, tá bom? Eu vou responder algumas outras perguntinhas e, tipo assim... Então, ideias de como começar, né? Comece com um vasinho. Eu acho que a forma mais fácil de começar, gente... Deixa eu só pegar as perguntas aqui, ó. Opa. Aqui, ó. Eu acho que a forma mais fácil de começar é vocês fazendo o arranjo. Arranjo, você não precisa ter vários, né? Então, você faz o arranjinho, posta nas redes sociais, oferece, fala que você tá fazendo por encomenda, enfim, né? Fim de ano tá chegando, então, pra quem tá começando, gente... É muito importante, é agosto, mas já tá chegando, né? Final de agosto, gente, 23 de agosto, meu Deus.
Então, os arranjos são muito legais, porque você não precisa ter vários. Você posta um, posta outro. E quantas vezes a gente só tinha, tipo, 1, 2 arranjos e aí não vendia? O que eu fazia? Eu desmontava esse arranjo, fazia outro arranjo com outro formato pra ver se vendia. E eu fazendo assim, reciclando os arranjos, sabe? Então, às vezes, tipo assim, eu fazia com o mesmo vaso, tirava e colocava várias plantas e postava todas essas fotos pra ver qual que vendia. Aí qual que, tipo, a pessoa encomendava ou que tinha gostado, aí eu montava de novo. Olha, a Garagem das Suculentas tá falando assim, ó, essa palavra para mim. Tava comentando ontem com a minha irmã que estava bem difícil vender, mas eu não desistiria. É isso aí, gente. Desistir não é uma opção. A Jardim Quiririm, Manu, mas é difícil aqui vender arranjo. Por que difícil? A forma que eu enxergo, gente, a forma que eu enxergo. É porque você não está no público certo, você não está no local certo. Então, vamos supor assim, ó. Vou falar uma coisa bem... o que eu posso dar de exemplo? É a mesma coisa que você oferecer vender biquíni no inverno. Vai vender? Não vai vender. Ou você, sei lá, oferecer... enfim, gente, é a mesma coisa. Sabe, você tem que encontrar... não sei como que eu falo. Eu tô aérea, eu acho. Peraí um pouco. Porque a minha mãe tá me ligando. Eu falei pra ela que eu não posso atender agora. Então, por que é difícil vender? Você tem que encontrar o público. Então, quando você não tá vendendo arranjo, você tem que pesquisar, você tem que entender o que o seu público quer comprar. Seu público não compra arranjo? Ele gosta de suculenta? Então, ele quer comprar suculenta? Então, se ele não quer comprar arranjo, ele quer comprar só a suculenta separado. Vende a suculenta separado. Se ele não quer comprar suculenta, ele quer comprar vasinho, ou ele quer comprar lembrancinha, qual que é o seu público? Você precisa entender qual que é o seu público. Depois que você entende qual que é o seu público, o que ele quer de você, aí você parte para a área de venda. É como eu falei ontem, eu respondi por stories, né? Muitas pessoas acham que a venda é só assim, ó, é R$10. Então, eu te dou essa xícara, você me dá o dinheiro, a venda acabou ali. Isso que é venda para a pessoa. Só que a venda não é isso, gente. A venda é um relacionamento. Eu sempre falo para as meninas. É um gráficozinho de altos e baixos, onde você cria um relacionamento com o seu cliente, tá? E esse relacionamento parte como? É assim, ó. Vamos lá, aqui, ó. Peraí. A Sempre Viva Suculentas PG tá falando assim: comecei com arranjos, pedi 500 pro marido há 3 anos atrás. E daquele dia das mães foi onde eu cresci. Ainda estou no processo, na luta, como você falou, mas não deixo os arranjos de lado, já vendo na internet. Olha aí. Então, a mesma coisa que eu falar aqui, ó, uma Luciana, é você que quer comprar essa xícara? É R$10. A Luciana vai, para aí um pouquinho. Quem é você? Que xícara é essa? O que essa xícara tem, né? Por que R$10? O que essa xícara faz? Qual que vai ser a função dessa xícara? Então, a venda não é só isso. Você postar a foto de um arranjinho e falar, olha, gente, eu tô vendendo esse arranjo a R$30. A pessoa tem que sentir interesse pelo seu produto. Então, você tem que gerar conteúdo para essa pessoa. A pessoa tem que conhecer você, quem é você. Ela não vai comprar alguma coisa de quem ela não conhece, né? Pelo menos na internet funciona assim. Então, você tem que fazer isso que eu tô fazendo aqui, ó. Colocar a cara na internet. É fácil, gente? Não é. Eu tô morrendo de vergonha. Mas é necessário, né? É necessário. Hoje, claro, eu já não tenho mais vergonha. Porque já são 4 anos nisso, mas no começo a gente não colocava a cara na internet, né? E isso é preciso para as pessoas adquirirem confiança em você. Então, por que a gente vende muito na internet hoje? Porque as pessoas confiam no nosso trabalho. A gente mostra suculenta, a gente dá dicas, a gente mostra a nossa loja, a gente mostra o nosso rosto, a gente mostra os envios, a gente mostra o feedback dos clientes. Então, a pessoa tem confiança em comprar. Então, na internet é muito necessário você criar essa confiança, né? Captar essa confiança do cliente. E é a partir do momento que ele capta a sua confiança que ele vai comprar de você? Ainda não. Então, além de, primeira coisa, a atração. Você precisa atrair o cliente. Como que você vai atrair o cliente? Você vai ter uma página bonita.
Você vai ter uma página bonita. Então, ninguém fica num lugar feio, um lugar desarrumado, né? Ninguém gosta desse tipo de ambiente. Você vai num restaurante que tá sujo, que tá desarrumado, que a toalha tá torta, que o cardápio tá sujo. Eu, por exemplo, reparo muito nisso. Então, assim, sua página tem que estar bem arrumada. Aqui, a sua página na internet, seu Instagram, seu Facebook, é a sua vitrine. Então, aquilo lá tem que ser interessante. E o tão interessante suficiente para que aquela pessoa fique ali, tá? Então, você tem que primeiro atrair o cliente. Depois que você atraiu o cliente, você tem que fazer com que esse cliente fique ali. Você tem que conquistar ele. Como que você tem que conquistar? Ele tem que sentir interesse de curtir a sua página, de ver coisa bonita, de interação. Então, eu sempre falo, quem não é visto não é lembrado. Então, se você postar uma vez na semana, meu amigo, aquele cliente vai esquecer de você. E não é porque ele esqueceu de você. O Instagram esqueceu de você. O algoritmo hoje, meu amigo, minha amiga, só entrega aquilo que ele quer. Então, assim, se você não tiver todo dia ali mostrando Instagram sou eu, quero mostrar pro meu público. Instagram sou eu, quero mostrar pro meu público. Então, ele não vai mostrar. Então, você precisa ser constante na internet. Depois de tudo isso, né, da atração, da conquista, você precisa gerar confiança. Então, você tem que mostrar o seu trabalho, como é que você trabalha, como você vende arranjo, por exemplo, você tem que mostrar o valor daquele arranjo, o porquê que a pessoa tem que presentear com arranjo. Como que é a sua embalagem, qual que é o seu diferencial. Se você vende pela internet, você tem que mostrar o seu processo de envio, não precisa ter medo de mostrar, medo de copiar, tá? Você só tem que gerar confiança, então você tem que mostrar o seu processo de envio, mostrar o feedback das pessoas, se relacionar, responder as perguntinhas no direct, dar atenção para as pessoas. Então não tem hora, gente. No começo, a gente trabalhava praticamente 24 horas. Eu acordava 4 da manhã para responder o WhatsApp. E assim, as pessoas respondiam o WhatsApp às 4 da manhã. Então, é uma questão de empenho. Hoje a gente tem horário comercial, a gente tem funcionários, então não dá mais para responder. Hoje eu comecei a responder o WhatsApp direct às 5:30 da manhã. E tudo bem, entendeu? Mas o WhatsApp, hoje a gente tem um horário comercial e tudo mais. Então, assim, existe um processo. Então, não quer dizer que você vai fazer um arranjo hoje e vai vender hoje mesmo. Então, crie uma expectativa para isso. Crie um relacionamento com o cliente, crie um contexto para vender esse arranjo, tá bom? As histórias costumam dar muito certo para isso. Então, conta uma história sobre aquele arranjo. Como que você começou? Por que você fez aquele arranjo? Por que você está vendendo? O que aquele arranjo vai fazer de diferente na vida da pessoa, na casa da pessoa, no presente que ela vai dar? Então, tudo isso vocês têm que se encaixar aí, tá bom? Gente, por fim, eu não tô respondendo nenhuma pergunta, né? Vocês perceberam, né? Mas vocês sabem que, eu tive uma ideia, mas daqui a pouco eu já falo, peraí. Outras perguntas aqui, conseguir clientes mesmo. A Rose Berman respondeu, né? Ela tem dúvida, ela tem dificuldade de conseguir clientes. Então, é tudo isso que eu falei agora, né? Você fazer todo um cenário, né? É igual uma cirurgia, gente. Ninguém faz uma cirurgia assim, precisa fazer uma cirurgia. Deita aí na maca, abre sem nada. Existe todo um evento por trás. Existe toda uma preparação por trás. A venda é igual. É totalmente cirúrgica. É tudo encaixadinho para você chegar no resultado que você quer. A Anne Oliver respondeu, né? Manter as plantas saudáveis. O clima do Rio de Janeiro não ajuda. Anne, você tem que procurar plantas, então, que se adaptem nesse clima que você está aí. Suculentas é uma planta super adaptável, assim, sabe? Ela precisa, logicamente, de sol. E assim, se você não tiver sol, a gente não tá em Londres, né, gente? Então, aqui no Brasil, a gente tem bastante sol. Então, você tem que dar a condição ideal para ela. Então, você precisa de sol, mas às vezes uma suculenta, eu não tenho muito espaço. Começa a trabalhar com suculenta mais de meia sombra. É o que a gente fazia no começo. Que a gente não tinha lugar onde pôr as suculentas, os arranjos. Ficava assim, num beiralzinho de uma janela que se batesse um vento, caía o vasinho. Mas é o único lugar que tinha de sol na casa do Gustavo. Então, ele começou a fazer os terrários, porque os terrários, eles precisavam de sombra, né? Então, podiam ficar dentro de casa. E aí, a gente arrumava tudo na sala de jantar, assim, para as pessoas irem ver. Tempo. O tempo realmente é escasso, mas
Você tem que arrumar, amiga, não tem jeito. Fazer as pessoas entenderem o valor que custam as coisas. Gente, isso daí é um assunto, assim, que me deixa um tanto irritada. Aqui a gente não tem mais muito problema com isso, tá? Porque, assim, eu andei dispensando os clientes. Porque, tá muito caro. Tudo bem, amiga. O que é caro pra você, às vezes não é pra mim. O que é barato pra você não é pra mim. E se você não quiser comprar de mim, tudo bem. Compra do vizinho que tá mais barato. Não tenho problema nenhum quanto a isso. Você precisa aprender a demitir cliente. Achou caro? Ai, olha, sinto muito, infelizmente. Explica qual que é o trabalho. Aqui a gente sempre fala para as meninas. Quando tem um arranjo, geralmente aqui a média dos arranjos é tudo o mesmo valor. Mas quando tem um arranjo mais caro, porque o vaso é mais caro, né? Então é um vaso trabalhado, um vaso esmaltado. Ou porque as plantas que estão nesse vaso são mais caras. Então sempre que eu falo para as meninas, quando tem um arranjo que está um pouco acima do valor, né, que geralmente a gente vende aqui, a pessoa pergunta assim, qual que é o valor desse arranjo? Que é o mais bonito, com certeza, né? O mais caro é sempre mais bonito. E aí eu falo assim para as meninas, então você não vai falar, esse é R$150. A gente fala, olha, esse é um arranjo que tá num vaso esmaltado, é um vaso trabalhado. Aqui tem algumas espécies mais diferentes, você tá vendo que tá diferente os arranjos. E aí depois que a gente contou todas as vantagens do arranjo, do vaso e tal, olha, um vaso mais sofisticado e tal, aí a gente revela o preço. Porque no momento que a gente tá falando que o vaso é bonito, que o vaso é esmaltado, que ali tem espécies de plantas mais raras, e esse arranjo, isso, aquilo, tem mais plantas, a pessoa já vai assim, nossa, deve ser caro, deve ser caro, deve ser caro, meu Deus, quanto é que é esse arranjo, no inconsciente, tá? E a hora que a gente fala o valor, pode ser que ela esteja esperando um valor muito maior. E tipo assim, vamos supor que ela fala, nossa, deve estar custando uns R$300 esse arranjo, por que essa moça tá falando, e aí eu falo 150, pronto, vendi. Porque é muito mais barato do que ela imaginou, né? E pode acontecer o inverso também. Então, a pessoa às vezes não tem condição de pagar, sei lá, deve ser o quê? Uns R$50. E aí eu falo 100, a pessoa não vai levar. Mas, né, você tem que arrumar um contexto para que a chance de venda seja maior, tá? Queria montar um catálogo e não tenho ideia de como começar. Nessas circunstâncias, a gente tem que investir em conhecimento, tá? Que nem na mentoria que a gente fez, na última mentoria, eu passei todo o processo logístico aqui da Garden, todo o processo sistêmico. Então, desde a plataforma de envio que a gente usa, desde a plataforma de sistema que a gente usa aqui na loja, no site, mostrei tudo, qual que era a importância disso, como criar um catálogo, o que era mais viável, se era catálogo, se era site. Então, assim, quando você começa com esse tipo de informação, com essa bagagem de informação, é muito mais fácil, né? Porque você só trilha o caminho, né? Então, você tem o trilho certinho ali, é só você encaixar o seu trem e percorrer. Gente, alguma pergunta de vocês? Deixa eu dar uma olhada, porque tá muito... Nossa, no Instagram é difícil responder pergunta, porque fica entrando e saindo. E eu não consigo nem ver o nome das pessoas que estão entrando. Mas, enfim, basicamente isso. Muitas perguntas assim, trabalho sozinha, não dou conta de cuidar melhor das plantas. Então, o tempo é uma questão de programação, né? Então, essa foi a Reca das Flores perguntou. Então, Reca, assim, o tempo, né, esse trabalho, esse contexto, depende muito da programação. Então, você tem que programar a sua semana certinho, ó. Esse é o dia de regar, esse é o dia de cuidar, esse é o dia de... né? Mas todo dia tem que ter um tempinho reservado ali para você fazer a sua propaganda, você mexer na internet, enfim. Venda presencial e online. Sim, gente, assim, tudo isso que eu já falei pra vocês. Tá vendo quantas coisas repetitivas? Todo mundo tem a mesma dúvida, né? Todo mundo tem a mesma, o mesmo receio. Então, ou é vender, ou é começar, ou é continuar. As suculentas da Adri falou, conseguir fornecedores, porque produzir mudinhas é um processo lento. Exatamente. Então, às vezes as pessoas falam, mas eu vou começar a produzir, e aí com as plantas que eu produzi eu vou gastar zero, e aí eu vou montar arranjo, mas e o tempo que leva isso? Né? Então, você tem que ver dentro da sua realidade se compensa você produzir ou se você comprar pronto, né?
Aí a Maria tá falando assim, ó, tenho muitos cactos e quero começar a vender, só não tenho ideias de preço. Primeira questão do valor, gente, quando você tem plantas na sua casa, na sua coleção, e você quer começar a vender, você tem que ver o preço de mercado. Então, não é só porque você fez as suas mudas que você vai vender, tipo, a preço de banana, né? A banana tá cara, mas tudo bem. Você vai vender a preço de banana. Então, você tem que ver um preço de mercado onde você encaixe isso. É o que a gente faz aqui. Então, às vezes, quando vem uma planta que a gente não conhece, que a gente nunca teve aqui, eu dou um Google, vejo mais ou menos o preço do mercado e encaixo entre um e outro, tá? Adquirir novas espécies, pois não encontro fornecedor. Gente, isso realmente é uma coisa que leva muito tempo para você conseguir. Mas contatos, tá? Você ter contatos, você conhecer e visitar lugares. Eu com o Gustavo, a gente conseguiu muitos fornecedores porque a gente pegou o carro no chão, meu filho, batia de porta em porta nas estufas, levamos muito não, mas é dessa forma que a gente, né, vai indo. Vendas, amo cultivar, mas não levo jeito para as vendas. Gente, venda não é um bicho de 7 cabeças, tá? Tudo, eu não sei o que fazer, propagar suculentas. Transportadora que entregue plantas vivas, a gente entrega aqui pela Jadilog. Organizar minhas atividades para comerciantes. Gente, tudo isso é uma questão de planejamento, tá? Alcançar público, pessoas que sabem que tem que oferecer e comprar. Tempo é como complemento de renda. Falta tempo para me dedicar, mas é minha paixão. Então, isso é uma questão de escolha. Quando a gente percebeu que estava dando certo e que a gente não conseguia mais trabalhar de cabeça limpa no outro nosso emprego, a gente precisou fazer uma escolha. Então, tudo é questão de escolha. Eu amo suculentas, tá dando certo, só que se eu dedicasse mais tempo nelas, daria mais dinheiro? Infelizmente, é uma escolha que você tem que fazer. Ou você larga o seu emprego e vai viver de suculentas e colocar todo o seu empenho nisso, ou, meu filho, você vai ficar aí. E sabe aquela frase, quando a água bate na bunda, você nada? Isso acontece, tá? É o que aconteceu com a gente. Gente, as perguntas são todas muito igual. Ó, aqui em casa, todos querem que eu faça arranjos muito baratos ou que coloque todas as minhas plantas. E não consigo comprar os vasos, porque geralmente são muito caros. É tudo uma questão de pesquisa, gente. No começo, eu comprava vaso de loja e nem ganhava em cima do vaso, né? Então, eu ganhava em cima das plantas ou eu ganhava em cima do contexto. Manu, continue com a playlist produtor de suculentos. Vamos ver o desenvolvimento da estufa de vocês. Ai, obrigada. O Gustavo tá lá, por exemplo. Agora vai gravar um vídeo lá. Fiquem de olho no canal. Eu faço feiras na minha cidade. Conseguir o preço, pois acham que pode ser feira, pode ser mais barato. Então, e isso é uma questão também. O que acontece? Em feira, o nome, né, já remete às coisas mais em conta. Então, você tem que sim se enquadrar naquilo que você tá, né, pretendendo vender. Então, eu vou dar um exemplo, que eu sempre dou uns exemplos bestas, mas tudo bem. É igual assim, ó, você vai numa festa de baile de gala de chinelo e bermuda? Não vai, porque é um baile de gala. Então, numa feira, não adianta você levar arranjo de R$150, porque você não vai vender, não é o público daquele local, entendeu? Então, o que a gente fazia? Pesquisava qual era o público local, né? Então, que a gente fez uma feira de tatuagem. Olha aí, gente. Suculenta numa feira de tatuagem. A gente arrebentou nessa feira. Mas o que a gente levou? Coisa a ver com o público. Então, a gente levou terrários com caveira, vasos em forma de caveira. Então, a gente levou um pouco de tudo. E o que vendeu em primeiro? Os terrários com caveira, os vasos em forma de caveira, tudo isso vendeu mais rápido, porque era a ver com o público. Então, esses insights que vocês têm que ter. Vai vender na feira? Tá pensando em local, espaço na feira? Vai um domingo lá, o dia que você for, vê qual que é o perfil do público, e aí você leva de acordo com o perfil, porque aí não tem erro. Não tem problema ser mais barato, mas aí você vai vender em maior quantidade, tá? Atingir maior visibilidade na internet. Isso sim existe técnicas, tá? E isso é o Gustavo que tem propriedade de falar, tá? Então, assim, vocês precisam seguir alguns passos que o Instagram, né, tem aí para você ter essa visibilidade. Mas não é tão difícil, mas você tem que fazer certinho, cumprir o tempo, tá?
Vamos ver outro. Fornecedor, como é o complemento de renda, falta de tempo para me dedicar, alcançar público, comprar, valores caros para quem está começando. Precisa de um espaço grande? Gente, não precisa de um espaço grande. Precisa o suficiente para que você consiga vender pelo menos um vaso. O resto você dá conta. Onde vender, maneira de... Ó, você tá vendo que é tudo a mesma pergunta? Todo mundo parece que tá no mesmo empecilho. E aí, ó, se você começar a fazer, investir e ir atrás disso, você vai sair na frente dessa, ó, tem 200 respostas aqui, na frente de 200 pessoas que estão com essa mesma dificuldade. Então, até quando que você vai ficar pensando na dificuldade e não vai começar? As dificuldades, gente, mesmo, vem quando você está no negócio, não é antes. Porque você pensa assim, ai, mas como que eu vou vender? Ah, mas como na internet? E quando você tem um boleto a pagar, aqui, ó, nota fiscal de caixas, ó, 1.300 e não sei quantos reais de caixa de envio. De caixa, isso eu gasto em média a cada 60 dias. Então é só quando o boleto tá aqui dentro, em cima da sua mesa, que você corre atrás, meu amigo. Aí você vai ver as dificuldades que é do dia a dia. E você vai atrás, que você tem que se obrigar a não pagar esse boleto. Porque se você não pagar, mês que vem você não vai ter caixa. E aí você vai precisar de caixa para enviar os produtos. Aí se você não tiver caixa, não vai vender. Então, gente, é isso aí. Tá? Então, assim, a maior dificuldade vem quando você está no negócio. E aí, tudo que a gente aprendeu até hoje foi porque a gente passou por essa dificuldade e a gente arrumou maneira de resolver. Então, assim, ficar se lamentando porque isso, porque não tem espaço, porque não tem dinheiro, porque o vaso é caro, porque não acho planta, porque é isso, porque a planta é cara, a gente nunca vai arrumar uma saída, tá? A Fernanda tá perguntando assim, ó. Qual o segredo de colocar as plantas em local com sombra e as plantas estão sempre verdinhas? Isso não vai acontecer, amiga. Fernanda, suculenta na sombra vai ficar verde. Não tem segredo nenhum nisso daí. Isso aí não existe, tá? Você pode colocar pó, pó colorante. As pessoas falam papel crepom, isso, aquilo. Esquece, amiga. Lugar de suculenta no sol. Suculenta na sombra vai ficar verde. Aqui, vocês acham que é sombra, mas é estufa aqui, tá? Estufa profissional de cultivo de suculentas. Então, nenhuma das nossas plantas ficam na sombra. A não ser no tempo de envio, que elas ficam dentro da caixa. Vocês enviam por correios? Não, a gente envia por Jatilog, transportadora, tá? Onde comprar vasos mais baratos para fazer arranjos? Maria, vamos lá. Você pode entrar em contato, né, com fábricas de vaso. Então, essas fábricas têm um valor mínimo de compra. Daí, se você quiser comprar no valor de atacado, você tem que comprar o valor mínimo. Mas nesses centros de Ceasa, né, você tem lojas lá dentro que tem vasos mais baratos, tá? Que nem aqui na cidade não tem fábrica de vasos, né, de cerâmica, por exemplo. Mas tem aqui na região. Então, eu compro de fábricas que tem aqui do lado da região. Que nem, não é Cerquilho, como que é? Santa Gertrudes, aqui do lado de Piracicaba, tem uma cidade que se chama Santa Gertrudes, que é a cidade das cerâmicas. Então, tem muita fábrica de piso e muita fábrica de cerâmica também. Então, a gente compra dessas fábricas, tá? Beijo, Fernanda. Então, Fernanda, lugar de suculenta no sol, hein? Nada de suculenta na sombra. Cuidar para que elas desenvolvam e não morram. E isso também é questão de conhecimento, tá? Tem que investir em conhecimento para que vocês não dê a cara tapa. Porque às vezes você compra planta e não sabe como cultivar, né? Então não tem como. Programar as folhas, algumas das raízes não crescem, acabam morrendo. Então você tem que ver por que isso está acontecendo. Então isso também requer investimento de tempo, de estudo, né? É isso aí, gente. Gente, quanto tempo que a gente já tá aqui na live? Nem sei. Mas é isso aí. Vocês têm alguma... Muito obrigada a todo mundo que tá aqui, viu, gente? Vocês têm alguma pergunta a mais pra fazer aqui? Vocês viram que eu nem respondi muitas perguntas, porque são todas as mesmas perguntas. Ah, e a minha ideia, esqueci que eu ia falar pra vocês. Qual que é a minha ideia que eu tive hoje de manhã? Vamos ver se vocês concordam comigo. Como a maioria das pessoas tem dificuldade em começar e tem dificuldade em vender,
Às vezes, vocês falam assim, pra vocês é fácil, porque você já tem 230 mil seguidores no Instagram, pra vocês é fácil. Mas um dia a gente não teve. Mas então, eu tive algumas ideias. Eu tive uma ideia, na verdade, de eu fazer lives com pessoas que foram nossos alunos da mentoria, que começaram do zero, né, através da nossa ajuda aí. E para eles virem aqui contar a história deles para vocês e mostrarem para vocês como eles fazem até hoje para conseguir vender, para conseguir se manter no mercado, para conseguir visibilidade. Como eles fizeram para que isso, né? Porque a gente começou alguns anos atrás que a suculenta estava começando. Agora já deu um boom e tem muita gente vendendo. Então, eu acredito sim que não seja o mesmo estágio de dificuldade. Então, o que vocês acham de a gente chamar pessoas aqui que estejam no caminho começando? Eu chamo esses nossos alunos aí das mentorias para eles contarem um pouquinho da história, o que eles fazem para conseguir continuar no mercado. O que vocês acham? O que vocês acham? Peraí, gente. Nossa, tem muita coisa subindo aqui de entrou, saiu, sabe? Eu acho legal. Adorei, a Ângela falou. Adorei. Muito obrigada, Ângela. Então vamos marcar. Quem sabe amanhã, eu já pensei numa pessoa aqui e eu vou alinhar o horário com ela. E aí eu vou marcar todo dia uma pessoa. Que vocês acham? Vocês acham melhor aqui no Instagram ou lá no... não, vai ter que ser aqui no Instagram, porque aqui dá pra dividir a tela, né? Então é isso, ó. Amanhã, o que vocês acham? Amanhã eu já marco a primeira live com essa pessoa e ela vai contar um pouquinho da história dela pra vocês, né? E mostrar como que ela faz pra se manter no mercado. Porque pra gente aqui, né, com esse número de seguidores e tal, lógico que a gente vai continuar vendendo. A gente tem muito público, mas... E pra essas pessoas que tem pouco público, tem pouco seguidor. Então, ela vai contar pra vocês... Como que ela fez para crescer no Instagram, como que ela fez para vender, o que ela faz para vender. Inclusive, eu pensei numa pessoa, Karine, você está aí? Se ela estiver aí, ela já me dá o retorno. Ela mora lá no Nordeste, eu acho, e ela vende muito arranjo, gente. Assim, vende muito arranjo e ela vai contar pra vocês, tá? Então, todo mundo gostou da ideia, muito obrigado. Nós vamos encerrar essa live, estamos há quase 1 hora nessa live. Espero que vocês tenham gostado, que tenha surgido alguma luz aí pra vocês. Não se esqueçam, gente, coragem, força, tá? Porque se você não começa, o outro vai começar primeiro que você. Então, você tem que sair na frente, tá bom? Já começa hoje, faz um arranjo com o que você tem, posta nas suas redes sociais e bora vender, tá bom? E eu também preciso ir, porque eu preciso vender, preciso fazer as coisinhas aqui. Vou gravar um vídeo pra vocês lá no YouTube. E é isso, tá bom? Um grande beijo, muito obrigada pela companhia, muito obrigada por vocês estarem aqui. Desculpem aí os deslizes, as confusõezinhas aí, mas muito obrigada por vocês estarem aqui, viu? Que Deus abençoe a sua vida, que abençoe a vida da sua família, do seu negócio. Que você tenha muita paz no seu coração, muita coragem e força para continuar, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Até amanhã. Amanhã tem, então, já com a primeira pessoa, tá bom? Não esqueçam. Um beijo. Tchau, tchau.